Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai. Eu te amo. Continua a obediência, mas um pouco mais moderada. Vindo o confessor, perguntou-me se tinha cumprido a obediência, e tendo-lhe dito o que tinha acontecido, renovou a obediência de que não devia absolutamente falar com Jesus, meu único consolo, e que devia despedir-o se viesse. E eis que, havendo entendido que a obediência que me era dada era verdadeira em meu interior, disse o Fiat voluntas tua. Também nisto, mas ó quanto me custa e que cruel um martírio. Sinto como um prego cravado no coração, que o atravessa de lado a lado. E como meu coração está acostumado a pedir e desejar Jesus continuamente, tanto que assim como é contínuo respirar e o bater, assim me parece que é contínuo desejar e querer a meu único bem. Então, querer impedir isso seria o mesmo que impedir alguém de respirar e bater do coração. Como poderia viver? No entanto, é preciso fazer prevalecer a obediência. Ó Deus, que pena, que rasgo tão atroz! Como impedir ao coração que peça sua própria vida? Como detê-lo? A vontade se punha com toda a sua força a freá-lo, mas como se necessitava contínua e grande vigilância. De vez em quando se cansava e se distraía, e o coração fazia sua escapada e pedia a Jesus. A vontade, dando-se conta disto, se punha com maior força a freá-lo, mas era vencida frequentemente, pelo que me parecia que fazia contínuos atos de desobediência. Oh, em que contraste, em guerra sangrenta, que agonias mortais sofria meu pobre coração. Encontrava-me em tais estreitezas, em tais sofrimentos, que acreditava que me ia a vida. Não obstante isso, teria sido um consolo para mim se pudesse morrer, mas não. E o que era pior era que sentia apenas penas de morte, mas sem poder morrer. Então, depois de haver derramado lágrimas amarguíssimas todo dia, na noite, encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre benigno Jesus veio e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Senhor, não venha, porque a obediência não quer. E ele, compadecendo-me e querendo fortalecer-me nos sofrimentos em que me encontrava, com a sua mão criadora marcou a minha pessoa com o grande sinal da cruz e deixou-me. Olha, interessante. Mas quem pode dizer o purgatório em que encontrava? O pior era que não podia me lançar para meu sumo e único bem. Assim eu era negado a pedir e desejar Jesus. Oh, as almas benditas do purgatório lhes é permitido pedir, desejar e lançar-se ao sumo bem. Só que lhes está proibido tomar posse dele. A mim, não. A mim me era negado mesmo este consolo. Então toda noite não fiz outra coisa que chorar. Quando minha débil natureza não podia mais, o amável Jesus voltou em atitude de querer falar comigo, e eu em seguida, recordando a obediência de que quer reinar sobre tudo, lhe disse: Amada minha vida, não posso falar e não venha, porque a obediência não quer. Se queres fazer entender a tua vontade, vai ter com o confessor. Então dizia isto, viu o confessor, e Jesus, aproximando-se dele, disse-lhe: Isto é impossível, tenho as minhas almas tão submersas a mim, que formamos uma mesma substância, tanto que não se distingue mais uma da outra. E assim como quando duas substâncias se unem, uma se transmite na outra, e depois, embora se queira separá-las, é inútil até mesmo pensar assim. É impossível que minhas almas possam estar separadas de mim. E havendo dito isto, já se foi, e eu fiquei mais aflita do que antes. O meu coração batia tão forte que sentia abrir-me o peito. Depois disso, não sei dizer como, encontrei-me fora de mim mesma e, esquecendo-me, não sei como, da obediência recebida, virei pela bobada do céu, chorando, gritando e buscando meu doce Jesus, quando de repente o vi vir, lançando-se entre meus braços, todo cheio de amor e definhando, mas logo me lembrei do mandato recebido e lhe disse: Senhor, não me queiras tentar esta manhã.
Não sabes que a obediência não quer? E ele: mandou-me o confessor, por isso vim. E eu: não é verdade. És porventura algum demônio que me quer enganar e faz-me faltar a obediência? Interessante, né? E Jesus: não sou demônio. E eu: se não és demônio, façamos juntos o sinal da cruz. E os dois sigamos-nos com a cruz. Depois continuei dizendo-lhe: se é verdade que o confessor te enviou, vamos a ele, a fim de que ele mesmo possa ver se é Jesus Cristo ou bem o demônio. Então poderia estar segura. Assim fomos com o confessor, e como Jesus estava em forma de menino, e dei em seus braços, dizendo-lhe: Pai, veja, você mesmo, é meu doce Jesus, não ou não. Agora, enquanto Jesus bendito estava com o Pai, disse-lhe: se és Pai é Padre. Disse-lhe: se és verdadeiramente Jesus, beija a mão do confessor. E em minha mente pensava que se fosse o Senhor, teria feito essa humilhação de lhe beijar a mão, mas se fosse o demônio, não. E Jesus a beijou, mas não ao homem, senão a potestade sacerdotal, assim a beijou. Depois disto, parecia que o confessor o conjurava para ver se era o demônio, e não encontrando, tal me devolveu. Mas com tudo isso, meu pobre coração não podia gozar os abraços do meu amado Jesus, porque a obediência tinha como atado impedido muito mais, porque ainda não havia nenhuma ordem contrária. Por isso meu coração não ousava desabafar, nem sequer dizer uma palavra de amor. Nossa, que incrível! Ó santa obediência, como és forte e poderosa! Eu te vejo nesses dias de martírio ante mim como um guerreiro portentíssimo, armado da cabeça aos pés, com espadas, flechas cheias de todos aqueles instrumentos aptos para ferir. E quando vê que meu pobre coração cansado e abatido quer consolar-se, buscando seu refrigério, sua vida, o centro a qual se sente atrair como por um imã, você, olhando-me com 1000 olhos, por toda parte me fere com feridas mortais. É tipo assim, a gente se sente olhada por todo lado, velho, né? Tudo. Ah, tenha piedade de mim e não seja tão cruel comigo. Mas enquanto digo isto, a voz do meu adorável Jesus faz-se ouvir nos meus ouvidos, que diz: a obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti. A obediência me fez nascer, a obediência me fez morrer. As chagas que tem em meu corpo são feridas e marcas que me fez a obediência. Com razão disse que é um guerreiro potentíssimo, potentíssimo, armado com toda classe de armas aptas para ferir, porque em mim não me deixou nenhuma gota de sangue. Me arrancou as carnes, me deslocou os ossos, e meu pobre coração destroçado, sangrando, ia buscando um alívio. Alguém que tivesse compaixão de mim. A obediência, então, tornando-se mais, para mim, mais do que cruel tirano, só se contentou quando me sacrificou na cruz e me viu expirar vítima por seu amor. E por que isso? Porque o ofício desse potentíssimo guerreiro é de sacrificar as almas. Por isso não faz outra coisa que mover guerra escarniçada a quem não se sacrifica tudo por ela. Por isso não tem nenhuma consideração se a alma sofre ou goza, se vive ou morre. Seus olhos estão atentos para ver se ela vence. Que das outras coisas não se dá ao trabalho. Por isso o nome desse guerreiro é Vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente. E quando parece que esta morre, então começa a verdadeira vida. E o que não me deu obediência, por meio dele venci a morte, derrotei o inferno, desarmarrei o homem acorrentado, abri o céu, e como rei vitorioso tomei posse do meu reino. Não só para mim, mas para todos os meus filhos que teriam aproveitado da minha redenção. Assim é verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido, por isso amo tantas as almas que são obedientes. Volto a falar de onde deixei. Depois de um pouco veio o confessor e, tendo-me dito tudo o que disse acima, renovou minha obediência de continuar da mesma maneira. E tendo-lhe dito: Pai, permita ao menos dar liberdade ao meu coração de rogar a Jesus que a obediência de lhe dizer quando vem, não venha, e não posso conversar, faço. E ele: faça o que puder para detê-lo, e quando não puder, então dê-lhe liberdade. Então abrandou um pouquinho, né? Mas é bem bonito esse trecho, bem forte, né? Porque é a nossa vida também, né? Não é diferente na nossa vida. Qual a obediência que Deus pede de nós também, né? E como foi falado na meditação,
A obediência de não pensar em si mesmo. Tem trechos que a Luísa já questionava Jesus, como eu, que se eu possuo a mim mesmo, né? Estou no meu corpo e tudo, que tem sentimento, sensação, que vê, que ouve, que pensa, que tem memória, que registra informação, né? Que tem sentimento, que tem isso, que tem aquilo. Como eu não vou pensar em mim mesma? Como esquecer de si? É fácil se fosse falando de algo que está fora de mim. Esquecer de um objeto, esquecer de uma coisa, um pertence pessoal, algo que está fora de você. Mas e quando você tem a si mesmo? Você está no seu corpo, você está na sua natureza. Como esquecer de si mesmo, né? Jesus fala que esse é o sacrifício, né? O não pensar em si. É o nosso sacrifício também. É a obediência, o não pensar em si mesmo, né? E Jesus precisa nos colocar à prova, né? Ele precisa permitir situações, né? Para que a gente possa viver isso, né? Para que a gente possa entender isso. É importante esse processo, como era para Luísa, porque quando Jesus permitiu esse sofrimento da Luísa aqui, ele queria trabalhar nela essa realidade, né? Ela era muito apegada ao sensitivo de estar com Jesus e, e ficava muito, muito assim, prestando atenção no que ela sentia, né? Eu desejo Jesus, até os desejos. Aí você pensa assim, meu Deus, que absurdo isso. Como que Jesus vai. É como se ela não pudesse nem ficar lembrando que sente falta de Jesus. É como se ela não pudesse nem ficar, vem Jesus, Jesus, nem chamar por ele, tivesse tirado o direito dela de desejá-lo. Aí você fala assim, mas o desejo, você não tem esse controle? Como assim, Senhor? O Senhor é meu sumo bem, é tudo que eu quero, o Senhor trabalhou em mim para que eu seja tudo, para que eu desapegue do mundo exterior, desapegue de tudo, para querer só você, e agora você vira e fala que parece uma coisa absurda, né? Para mim não desejar você, para mim dizer para você não vir. É como assim? Porque com certeza Jesus vem e a alma sente uma atração poderosíssima por ele. A gente não tem essa experiência sensível de ver Jesus assim, mas certamente se a gente visse todas as potências da nossa alma, nós íamos ficar totalmente atraídos. A gente ia ficar totalmente arrebatado. Com certeza deve ser uma coisa muito forte, muito forte. E certamente não era tirado isso dela, esse sensível. E ela teria que ficar só pela inteligência, só pela razão, só pela palavra do confessor, para mandar ele embora. É como se fosse assim, meu Deus, ela teria que ir totalmente contra ela. Ela tá sentindo a natureza dela poderosa, ela tá sentindo as potências da alma dela, tudo se inclinando para uma direção, mas aí ela tem que ficar só com a palavra, que a palavra parece assim, que não te dá garantia de nada, não te dá sensação nenhuma. A palavra não te dá sensações, a palavra não. A palavra é uma questão assim de racional, simples, tipo assim, é uma questão de consciência. Deus quer que eu obedeça. Foi Deus que está usando o confessor. E Jesus não gosta, se eu não obedecer o confessor, eu sei que Jesus vai ficar chateado. Então eu tenho que ficar com aquilo que ele disse. E ponto final. Não importa se dentro de mim os sentimentos estão uma bagunça, estão uma confusão e está tudo me inclinando para uma direção, mas se aquela direção, pela minha inteligência, pelo conhecimento que eu tenho que dizer não. É tipo assim, entendeu? E que Deus queria ver, é, é como se fosse um teste para ela. Não é que Jesus não viria mais, não é que não é da vontade dele que ela se sentisse atraída por ele, né? Mas naquele momento ele precisava que ela ficasse com a palavra, porque com Jesus foi a mesma coisa. A obediência de ir para a cruz, ele sentiu o que a gente sente, porque ele assumiu nossa natureza. Então, o corpo sente medo da dor, o corpo sente aquela. Só de pensar que você está chegando perto daquela dor, você já sofre antecipadamente. Só, você sente uma repugnância, uma rejeição por toda a dor, por todo o mal-estar, por tudo aquilo que é ruim, né? Aquilo causa um mal-estar, aquilo causa um desconforto, aquilo causa um monte de coisa. A dor, a nossa natureza não quer sofrer. A nossa natureza não quer sofrer nada. É normal, a gente sente, a nossa natureza tem repugnância da dor. Porque como nós fomos feitos, não fomos feitos assim para ter dor. Não fomos feitos, essa foi a consequência que a gente já sabe, da culpa e toda essa realidade. Só que Jesus já transformou isso, beleza. Mas o fato de ter transformado isso não anulou
o fato da nossa natureza sentir pesar quando está numa situação de dor. Quando está numa situação em que você sente ali normal, a sua natureza sente repugnância, rejeição. É igual você ver uma agulha, vai tomar injeção, só de ver a agulha você já sente que é repugnância. Mas você sabe que precisa, aí você vai pela razão. Eu preciso dessa vacina. Então, você não vai porque, ai, que delícia essa agulha. Ai, como eu desejo essa agulhada em mim. Como eu desejo que o médico venha e me dê um monte de agulhada. Não. A- Normal, a sua reação é natural. É horrível. Ai, credo, ai, que horror. Mas você vai pela razão, pela inteligência de que é necessário. De que é um bem que você está fazendo, né? Então, Jesus sentiu tudo isso, mas é a obediência que movia ele. A obediência não era sentimento. A obediência não tem a ver com sentimento. Não tem a ver com algo confortável para nós. Ao contrário, Jesus foi contrariado totalmente. Jesus foi rejeitado, Jesus foi humilhado, Jesus foi deixado de lado, Jesus foi privado de muitos consolos, né? Muitas vezes ele foi privado do consolo de ter a mãe dele. A mãe dele é quando a divina vontade proporcionava um momento, ou quando ele encontrava as crianças, ou pessoas, almas puras que amavam ele, que davam um consolo, uma alegria para ele, que podia conversar e sentir aquele consolo, alguns momentos com o pai, mas a condição dele era sempre contrariando ele. Então ele está contrariando a Luísa também, constantemente, para que ela viva somente pela palavra, pela ordem, pelo propósito. A mesma coisa é nós, quando ele pede para a gente não pensar em nós mesmos. Vai acontecer situações que na hora a sua natureza vai, vai, sabe, vai dar aquela, sabe, vai mexer lá na sua medula, né? A sua natureza sente repugnância da mentira, da injustiça, do julgamento, de você falar uma coisa, a pessoa, você fala A, a pessoa entende B, isso é horrível. Tudo isso é horrível, isso tudo a gente sente desconforto mesmo pela cruz, assim, no sentido natural, né? A nossa natureza não gosta, a nossa natureza quer, assim, como se quisesse ser defendido, quisesse uma defesa, quisesse consertar o outro também, né? Quisesse enfiar na cabeça do outro, olha, essa é a luz, pega a luz, essa é a verdade, morre pra essa mentira sua aí, né? Mas aí você vive pela palavra, a palavra de Deus vai falar, ela tem liberdade de pensar o que ela quiser. Essa pessoa tem liberdade de não, de tanto aceitar o que você está falando, como não. Isso está tudo contabilizado por mim. Isso tudo aí. Eu também passei pelo mesmo, mas tem que ir para a vida de Jesus, eu passei pelo mesmo. Aí essa pessoa tem liberdade, né? Desapega, né, dessa visão, né? Que você quer, que naquele momento que aquela pessoa entenda, né? Que tem que entender, desapega. Então, assim, não pense em si mesmo. E não pensar em si mesmo, você sentindo a si mesmo, porque às vezes você está sentindo a repugnância por aquela situação, tá sentindo raiva, tá sentindo um monte de coisa, mas aí você fica com a palavra de Deus. Você precisa ficar com a palavra de Deus e para se fundir com ele, né? Você precisa escolher obedecer. E escolher obedecer não te tira a parte sensível de dificuldade, porque seria muito fácil obedecer a Deus sem nenhuma dificuldade. Mas a gente obedece em meio ao caos, em meio à guerra. É vendo essa guerra sangrenta dentro de nós, é arrancando sangue de nós. Sangue, entendeu? Que é o martírio verdadeiro que nós vivemos. E não pensar em si mesmo é martírio. Não é fácil, porque a gente tende a voltar, como a Luísa falou aqui, das escapadinhas, né? E então tá passando pela mesma situação, tá passando por essa mesma situação, entendeu? Eu sinto na hora um mal-estar, uma repugnância, uma ira, quando eu tô explicando uma coisa pra pessoa, a verdade, e eu sou julgada. E aquela pessoa não entende o bem do que eu estou fazendo. Estou fazendo tudo, buscando fazer tudo corretamente, e aquela pessoa não é capaz de ver. Entendeu? Dói muito, né? Porque no meu caso foi com a familiar minha, foi com a pessoa familiar minha, né? Que o que fere nós são as dores dos mais próximos mesmo, entendeu? E julgando, né? Me julgando como mãe, me julgando, sabe? E dizendo coisas absurdas. E na hora me deu uma ira enorme. E o meu conflito com Jesus foi esse. Porque eu fiquei assim, Jesus, por que que eu ainda tô sentindo? Por que que eu fiquei preocupada com o que essa pessoa falou?
Por que que eu me irei quando ela falou isso? Eu não deveria sentir mais nada. Eu não deveria sentir ira. Eu deveria, porque eu fiquei vendo Jesus no Val Torta e fiquei confusa. Jesus, olha lá, a pessoa, a sogra de Pedro, como que ela te tratou, dá vontade de sumir da casa dela. E o senhor aceitou a esmola, meio que esmola. Daí ela fala, tá bom, se ele quiser ficar, sabe? Uma desfeita horrorosa, né? E Jesus aceitando aquilo. E tantas situações assim, Jesus paciente. E você fica assim, meu Deus, cadê a fusão? Cadê esse Jesus? Porque esse Jesus aqui tá irado. Como assim? Deixa eu entender. E a gente passa por um conflito grande, né? E eu fiquei assim, fui desabafar com a Aline, falei com ela, Aline, eu sinto muito, mas eu ainda sinto isso. Eu fiquei com vergonha de mandar o áudio e falar, mas eu falei assim, eu tenho que falar a verdade. Eu tô irada com a injustiça que eu passei aqui na minha casa. Eu tô irada. Eu senti ira, eu senti raiva, né? Porque é mentira, sabe? E você quer de tudo consertar o outro também. Você tem que morrer para isso também. E o não pensar em si não é o fato de eu ter sentido isso, é de eu ter ficado me debatendo por ter sentido isso. Eu não pensar em si é justamente você não ficar apegado àquela visão, mas eu não quero me ver feia. Eu não quero, Senhor, me ver que eu ainda tenho algum sentimento. Eu não, é aquela coisa assim, sabe, de ficar pensando em si mesmo. Ai, mas eu senti, Senhor, eu fiquei com raiva, eu fiquei chateada, eu fiquei feia nessa situação porque eu me irei e tal. E você fica se vendo, se vendo, se vendo, e não pensar em si é abrir mão essa visão de querer se ver pronta, virtuosa, perfeita aos seus olhos, e Deus não permite isso para que a gente não tenha atitudes erradas. Por exemplo, aquele vídeo que foi posto aqui no grupo da Sara indo no encontro, né? Ela virou e falou: Porque eu sou honesta, porque eu sou boa. Então, quando eu cheguei naquele lugar e vi aquilo lá e vi o erro das pessoas, eu fiquei indignada com elas, né? Porque eu estou servindo a Deus, eu estou me guardando, eu estou não sei o quê. Então, eu não aceito a desordem ao meu redor, eu não aceito que as outras pessoas não estejam fazendo como eu. Essa visão é perigosa, porque é uma pessoa que confia muito naquilo que ela conquistou, que ela acha que ela conquistou por ela mesma. Ela confia muito, e isso é um castelinho de carta que Deus pode permitir te descobrir. Se não te dá a graça naquele momento, não te dá uma luz, ele pode permitir que você erre. Ele pode permitir que você não seja. Então, a pessoa, enquanto ela está fazendo tudo certinho, ela está contabilizando. Eu tô servindo, eu tô rezando, eu tô jejuando, eu tô bonita, eu tô isso, eu tô aquilo. Isso é perigosíssimo. Então, Deus nos humilha constantemente para o nosso bem. Deus permite constantemente essas realidades para que a gente possa viver realmente o processo de desapegar de si mesmo, de ser o nada. E o nada é passar por cima disso, é ficar com a palavra de Deus e ficar com aquela ordem. Não pense em si mesmo. Mas se eu mesmo nessa situação que eu pareci feia, não pense em si mesmo. Mas mesmo nessa situação que eu percebi que eu ainda tenho em relação a essa pessoa, esse sentimento, não pense em si mesmo. Não pense em si mesmo, se tá bonita, se tá quente, se tá fria, se tá isso. Tem até um trecho que a Luísa fala, né? Nossa, eu não, Senhor, tem algo de errado comigo, Senhor, eu não tô mais me avaliando. Eu não tô pensando se eu tô quente, se eu tô fria, se eu tô indo bem, se eu tô indo mal, se eu tô isso, se eu tô aquilo. E Jesus, tá tudo certo. Não, é tudo, está tudo certo. Esse é o nada. Esse é o esvaziamento que eu quero de você. Então, é a mesma coisa nossa, entendeu? Então, ele permite situações para que a gente possa firmar mais no propósito ainda, né? Para que a gente possa. Porque senão, como que nós vamos falar sobre o não pensar em si mesmo se a gente não viver realidades em que a gente pensou em si mesmo e precisou perceber que não pode pensar em si mesmo, né? Então, é uma forma de Deus assim mostrar para nós o quanto nós precisamos da graça dele, o quanto que ele realmente é o tudo, porque a gente vê claramente que a gente é um nada, e se sujeito a dar suas escapadas, sujeito a falhar em si mesmo, mas pensar naquilo que ele é, na graça dele, né? Então, aqui ele queria confirmar a Luísa nesse bem de obedecer, mesmo diante de uma situação tão complexa dessa, né? Ela tinha que ignorar os sentimentos dela. Ela estava sentindo, mas ela tinha que ficar com a palavra. Jesus não ficou ofendido porque ela estava só sentindo essa guerra. Ela precisou narrar para a gente entender, é muito importante, né?
A gente é tipo a borboleta lá a mariposa, né, no muro da vida da Luísa. Então a gente precisa ter essa narrativa para a gente entender como que isso é complicado. Não é diferente com a gente. Em outras situações, não é nessa. Mas assim, não é o fato do sentimento. Jesus, a obediência não estava nem aí se ela sofre, se ela está gozando ou sofrendo, se está ruim, se está bom. Ela não está interessada nessa avaliação dela. Ela está interessada se ela vence, se ela escolhe. E é uma decisão. Se ela escolhe ficar com a palavra de Jesus e ignorar a si mesma. É isso que Deus presta atenção na nossa vida. A escolha que nós vamos fazer na situação. Mas para a gente entender o que Deus quer que nós respondemos a Ele, é claro que tem um debate normal, porque é um relacionamento. Você tem que entrar com uma discussão de relação, entender como que é melhorar esse relacionamento, né? O que o senhor deseja nessa realidade, é, né? Tocar nos assuntos complicados, resolver aquilo ali para procurar entender. Então, é normal, nós temos um relacionamento com Deus, a fusão é verdadeira. Você não desfia, tipo, algo que você não tem consciência, porque você não tem interesse, para aquilo que você não está entendendo. Como que você vai dizer Fiat e confirmar-se naquele bem se você realmente não entender aquilo? Então, a Luísa precisou perceber que era sério, porque ela estava achando que era brincadeira. Até quando ela percebeu que o negócio era sério mesmo. E ela precisou ser tão séria que ainda Jesus ainda provava ela. Imagina fazer ela sair de si mesma e ir para o céu. Aí é mais poderoso ainda, porque a alma da pessoa, né? Sentindo toda aquela atração e ela ter que lembrar da obediência. Mas não foi ela que foi poderosa, não foi a Luísa. Foi a graça de Deus que lembrou ela, foi a vontade de Deus que lembrou ela. Então, basta a tua graça, basta a força de Deus, entendeu? É Ele que nos recorda, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos auxilia. E se Ele permitir que uma hora a gente age na ignorância, ou que a gente na hora tenha um momento assim, em que a gente parece que esqueça uma lição, entendeu? Tem um propósito ali, tem algo que Ele quer fixar mais na gente, né? Tem algo ali que Ele quer, Ele tá, ele tá sempre trabalhando para que a alma seja como Ele, entendeu? Que a alma seja como Ele. Então, assim, não importa, né, se ele trazer de novo uma coisa, uma outra, se ele guardar uma coisa e deixar mais para frente, para ensinar mais para frente, se ele me esperar um momento certo para uma coisa, sabe? Tipo assim, nós somos como na mão dele uma massa de modelar, né? Ele está modelando a gente conforme ele deseja, né? E a humildade é muito importante, né? Que é justamente a gente nunca crescer alguma coisa. A Luísa precisou não confiar nela mesma, né? Não confiar nela mesma. Por não confiar nela mesma, falou assim: não, deixa eu ver se é Jesus mesmo, porque a obediência para mim foi dizer não. Então, assim, a gente não pode confiar em nós mesmos, a gente tem que ficar com a palavra constantemente, entendeu? Mas se Deus permitir a gente passar por uma realidade que no momento parece que a gente, assim, não tá com a intenção, a gente não tá com essa intenção. A gente tá com a intenção de estar fundida com Ele, unida a Ele. Mas se ele permitir uma situação que parece que a gente extraiu, não foi por, como que eu posso dizer, de propósito. Foi involuntário, foi. E se ele permitiu isso, é porque quer trazer luz em cima daquilo, ele quer reparações em cima daquilo, ele quer trazer uma consciência maior para nós, porque a consciência do poder, da importância do que ele fala, a gente só tem passando pela experiência. A consciência daquilo que ele fala. Só passando pela experiência verdadeira. Então, ele deu uma experiência verdadeira para a Luísa, ele nos dá experiências verdadeiras, entendeu? E ele permite a gente viver contrariedades, sentir a verdade do que nós somos por nós mesmos, mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ignorar a nós mesmos. Não pensar em si mesmo, não pensar em si mesmo verdadeiro, na prática, sentindo a si mesmo. Não é não pensar em si mesmo, não sentindo a si mesma. É não pensar em si mesmo, sentindo a si mesma. É diferente, é sentindo a realidade da nossa natureza, né, dessa coisa da gente se inclinar a querer se defender, aquela coisa de se defender, uma violência dentro de nós que não aceita o que é pecado, não aceita a injustiça, não aceita a mentira, não aceita que o outro nos acuse. É doloroso, mas aí a gente tem que voltar para a palavra de Deus constantemente.
entendeu? E essa é a reparação que ele deseja. A gente não deixou de reparar por ter sentido, a gente deixa de reparar se a gente ficar no que está sentindo e não buscar a luz. A gente repara, escolhendo, é uma decisão, entendeu? Que não está apoiada em sentimento, não depende de sentimento, é uma decisão de ficar na vontade dele, de se fundir com ele e ficar na palavra dele e obedecer ele. Não, Jesus já falou, não pense em si mesmo. Só que isso tem que ser consciente, verdadeiro. E quando a gente entende, aí que a gente se entrega de verdade. Por isso que precisa desses momentos de debate, de entendimento, porque é o amor. Quando você quer, quando você está com sua esposa, assim, você quer, você vê o seu esposo e quer debater uma situação para melhorar, para ver, assim, o que que ele espera, né? O que que ele deseja. Sem esse debate, sem esse entendimento, como que você vai, assim, se unir mais ainda a ele, né? Se compreender o que está sentindo, o que ele espera de você. Então, é normal, né? É justamente o amor, né? É justamente o amor. Tá tudo certo no nosso relacionamento, Senhor? É isso mesmo? É assim mesmo? Tá tudo certo? É assim mesmo que o Senhor deseja, dessa forma? Entendeu? Nós temos também um Deus que é uma pessoa que vive em nós e que se relaciona conosco, né? Então a gente quer estar sempre para se você não vai se confirmar neles, obedecer sem entender, entendeu? Ele não quer uma coisa inconsciente também, entendeu? Então é muito importante. Depois eu falo mais. Tem uma coisa interessante que foi falado no vídeo, para os que estão perdidos, que são chamados a ser, que eu ainda vou meditar o 2, eu não meditei não. Mas estava falando assim, que as pessoas questionam, né? Cadê os frutos, Senhor, da minha vida contigo, né? Eu tô fazendo bem e o outro parece que destrói tudo, né? Não vê o bem, não valoriza, passa por injustiça, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cadê os frutos, né? Então, a gente também pode pensar assim, nossa, mas cadê os frutos, Senhor, né? Cadê o ser Jesus assim, vendo a Nossa Senhora, vendo Jesus lá? E às vezes a gente pensa assim, mas as pessoas em mim não vê isso, não tá vendo Jesus, né? Parece assim que elas gravam mais e guardam mais a parte ruim, né? Que quando a gente tá fazendo algo que é por amor, mas elas prestam mais atenção no momento que a gente se irou, no momento que a gente ficou bravo. Aí você pode pensar assim, mas cadê os frutos, né, dessa fusão, né? É que muitas das vezes ainda aparece eu irada, eu brava, e as pessoas parecem que lembram mais disso, né? Parece que eu sou redonda, você não tem santidade de coisíssima nenhuma. Tudo é não pensar em si mesmo, tem que esquecer disso. Não pode ter expectativa sobre querer que o outro te veja boa também, que o outro te veja santa, que o outro venha e te elogie, né? Nossa, como você tá maravilhosa, melhorou muito, né? Que às vezes a pessoa pode um dia te elogiar, tem a ver com lá os trechos do início. A Luísa tinha que desapegar das criaturas, desconsiderar que, ó, ela tinha que pensar assim: ah, hoje eu recebi esse agradecimento, mas amanhã pode ser um xingo. Então não posso ter expectativa porque esse dia a pessoa me agradeceu, ou esse dia ela pediu desculpa, porque no outro dia ela pode pisar na bola de novo, porque o ser humano é inconstante em si mesmo. Então a pessoa não pode ter expectativas em relação a isso. Ah, até que enfim, essa pessoa agora consertou e só vai ver o certo. Então tinha que receber tudo com diferença, né? Se elogiou, tipo, ah, tá bom, né? Mas amanhã pode ser um xingo, tipo assim, né? Para não ficar com expectativa de nada, não, sabe, com impressão de nada, esperando nada de ninguém. O que vier é Deus, entendeu? Ah, aí você pode pensar assim, mas cadê os frutos, né? Entendeu? Nesse sentido, né? Mas aí tava falando lá que a gente vive como Deus, como Jesus viveu. Você trabalha na eternidade. Os seus atos, eles são para a eternidade. É tudo depositado na vontade de Deus, sabe? São reparações, é tudo como se fosse assim, invisível. É aquilo que foi falado assim uma vez na escola sobre a bolha, né? O que importa é essas conversas que você tem com Deus, essa consciência, o que o ato realmente está gerando para a eternidade, passado, presente e futuro. O que importa é para Deus, não aqui para a terra, entendeu? Tipo assim.